Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Vamos começar. Tava esperando entrar mais pessoas. O assunto de hoje eu acredito que vai ser útil para muita gente, né? Não só para quem trabalha com Pilates, mas para quem trabalha em outras áreas também. Porque a agenda, ter uma boa organização é essencial para qualquer profissional, né? E precificar da maneira correta também é uma outra questão muito importante para a sobrevivência do nosso negócio, para a sobrevivência da nossa profissão, né? Então, vamos lá. Vamos começar. Para quem não me conhece, meu nome é Pauliana, eu sou criadora de conteúdo aqui da página da Metafísio, sou instrutora de Pilates e ministrante de cursos de formação em Pilates também. Há aproximadamente 5, 6 anos, nós montamos o nosso estúdio de Pilates, atendemos o público durante esse tempo. Hoje nós estamos trabalhando mais focados na empresa de formação, né? Mas, como já tivemos a experiência aí ao longo dos anos em atendimento ao público, então nós temos autoridade e domínio do assunto que vai ser falado hoje. Bom, vamos lá. Vamos começar pelo principal, né, do assunto de hoje, que é a agenda. Porque se eu não sei organizar bem uma agenda e otimizar essa agenda, eu também vou cometer alguns erros na hora de precificar, ok? Então, vamos lá. A agenda, primeira coisa que você vai definir. A agenda que você vai utilizar para realizar, vamos falar especificamente do Pilates, tá, gente? Porque a gente está numa página que gera conteúdo sobre Pilates, mas cada um adeque aí a sua realidade, tá? Mas num estúdio de Pilates, eu abri meu estúdio, né? Fiz tudo, plano de negócios, tudo. Como que eu defino a agenda que eu vou utilizar para realizar os atendimentos? Primeira coisa, eu vou continuar utilizando aquela agenda física que eu utilizava antes de ter todas essas possibilidades que a gente tem hoje, ou eu vou começar a utilizar uma agenda digital? Então, aí já tem um ponto bem específico, tá? Que é a forma que eu vou utilizar a agenda. Por quê? Gente, é sério. A agenda no papel, além de muitas vezes ficar desorganizado, porque às vezes a gente anota de caneta, aí precisa desmarcar, aí tem que riscar. Fica uma coisa totalmente desorganizada, não tem como eu organizar por cor os compromissos. Se eu fosse fazer isso, eu ia ter que andar com um monte de marca-texto ou com um monte de caneta Bic colorida, certo? Então, assim, não tem praticidade nenhuma. Eu preciso ter uma bolsa que caiba a agenda ou carregar na mochila. Se molhar, eu perco tudo. Se rasgar, eu perco tudo. Posso perder a própria agenda, né? Posso esquecer ela em algum lugar, ou perder, ou roubarem minha bolsa. Enfim, não tem nada de prático numa agenda de papel. Então, vamos trazer para a realidade de hoje, já que hoje a gente tem muita ferramenta digital para trabalhar, né? Muita ferramenta para utilizar em nosso favor, em favor do profissional. Então, gente, não tem coisa melhor do que ter uma agenda em planilha. Pauliana, mas como assim planilha? A planilha que você quiser, tá? Pode ser uma planilha de algum programa que você comprou, ou uma planilha do Excel mesmo, ou a agenda que vem no seu celular. No caso, vamos supor, do Android, que é o meu caso, eu utilizo a agenda Google. Gente, é sério, eu tinha uma séria resistência, uma forte resistência em utilizar a agenda Google, a agenda digital. Ah, porque não vai dar certo, porque eu tenho que ficar entrando, porque eu tenho que ficar atualizando, porque não sei o quê. Gente, foi a melhor coisa que eu fiz na vida quando eu atendia no estúdio de Pilates e comecei a utilizar a agenda Google. Na mesma agenda que eu colocava os horários dos meus pacientes, dos meus alunos, eu conseguia colocar os meus compromissos pessoais e aí eu tinha uma visão de tudo ali ao mesmo tempo, porque dá para demarcar com cores diferentes. Essa é uma das vantagens, tá? Uma outra vantagem é que eu conseguia lembrar os aniversários dos meus clientes e mandar as felicitações, comprar lembrancinha, enfim.
o que precisasse fazer, porque o Google me avisava quando tinha algum aniversariante. Compromisso que eu tinha de reunião online, essas questões, também eu não misturava, né? Não corria o risco de eu marcar paciente no horário que eu tinha já algum outro compromisso, porque estava lá marcadinho e cada cor era alguma coisa que eu tinha que fazer. Por exemplo, os alunos do Pilates. Vamos supor, eu marcava lá todos os meus atendimentos em azul. Os meus compromissos pessoais, eu marcava em roxo. E os meus compromissos do doutorado, eu marcava em laranja. Então, eu sabia, só de bater o olho ali, que horas eu tinha cada compromisso. E aí, a minha vida ficava muito mais tranquila fazendo isso. Eu ficava muito mais organizada com os meus horários. Eu otimizava os meus horários de fazer as minhas coisas fora da clínica. Ficava muito menos estressada, né? E não precisava ficar preocupada de esquecer alguma coisa, principalmente, por exemplo, uma data de aniversário. Então, essa é uma das vantagens. Outra vantagem, eu até fiz minhas anotações para eu não perder o raciocínio. Eu tenho acesso o tempo todo. Por exemplo, gente, vamos combinar. Celular. Alguém fica sem o celular? Nem quando ele está carregando, né? Então, se a gente não fica sem o celular nem quando ele está na tomada carregando, a gente tem acesso a ele o tempo todo. Vocês concordam? Então, se a gente tem acesso a ele o tempo todo, se a nossa agenda está ali, automaticamente a gente tem acesso à nossa agenda o tempo todo. Então, não tem desculpa, né? Então, esse é uma das vantagens também. Não rasga, não molha, não perde. Tudo que acontece com a agenda física. Além dos lembretes que eu já falei para vocês. Então, vamos lá. Agora que a gente já definiu que tipo de agenda que a gente vai trabalhar, vamos definir agora como vai ser a distribuição dos horários de atendimento nessa agenda. Para eu fazer essa distribuição, eu preciso me pautar em 3 pontos principais. Primeiro deles, definir quantas horas eu desejo trabalhar ou preciso trabalhar, né, gente? Vamos falar que isso daí é uma questão muito individual, tá? Eu não vou ser louca de falar aqui para vocês, você tem que trabalhar 6 horas, você tem que trabalhar 8 horas. Não, quem sabe da sua necessidade é você, né? Quem sabe do que você precisa e o quanto você precisa é você. Então, isso é muito particular. Mas eu vou usar a minha experiência. Chegou um certo momento da minha vida que eu trabalhava igual uma louca, porque a gente, quando tá condicionado a trabalhar para outra pessoa e quando a gente monta o nosso próprio negócio, parece que a chavinha não vira e a gente continua naquela loucura ali de trabalhar muitas horas por dia, né? Aí chegou um determinado momento que eu parei e falei, não, tá errado. Eu não tô tendo vida, eu tô só atendendo o dia todo. Eu saio de casa, tá à noite, e eu chego em casa, tá à noite. E eu não conseguia fazer as minhas coisas. Então, a primeira coisa que você precisa definir é quantas horas você está disposto a atender por dia. E eu cheguei um momento da minha vida que eu determinei que eu ia trabalhar 8 horas por dia. 4 horas de manhã e 4 horas à tarde. Ok. Segundo, quantos alunos você está disposto a atender por horário? Aí também é muito individual, né, gente? Porque vai depender da estrutura física de cada estúdio de Pilates, né? Tem estúdio que é só de mat e aí dá para trabalhar com um grupo bem grande. Tem estúdio que é de aparelhos iguais e aí dependendo da quantidade de aparelhos você também consegue colocar várias pessoas no horário. E tem uma diversidade de formas de trabalhar. Mas tem aquele tradicionalzão, né, o do rodízio, que não necessariamente precisa fazer rodízio, a gente vai falar disso numa outra live, mas que tem os 4 aparelhos ali, os tradicionais, né? Os contemporâneos, e aí a gente acaba se limitando a trabalhar com até 4 pessoas por horário, tá? Porque aí cada uma fica num equipamento e aí dá certo. Vamos supor, então, vamos colocar essa realidade que é da maioria das pessoas que trabalham com Pilates. Então, sendo assim, eu vou optar em atender de 1 a 4 pessoas por horário, tá? Sendo assim,
eu vou colocar de novo o meu exemplo como profissional. Eu estipulei que eu ia atender até 3 pessoas por horário, porque eu já estava muito cansada de vir de um lugar que eu trabalhava que sempre atendeu 4 pessoas todos os horários, e aí eu estava ficando muito cansada. Quando eu abri para mim, eu falei, não quero isso mais, eu quero trabalhar com mais qualidade e com menos pessoas. Ok. Definir a terceira questão, que é quanto vale a minha hora? Aí o bicho já pega um pouquinho mais, né, gente? Porque a maior dificuldade, principalmente de um recém-formado, é saber valorizar a sua hora. Muitas vezes porque a gente não é ensinado, não é treinado e ensinado isso na faculdade, né? Muitas vezes por insegurança, por achar que se cobrar o valor que deve ser cobrado, vai ficar sem cliente. Enfim, são várias inseguranças com relação a precificar quando sai da faculdade. E aí, o que eu gostaria de falar aqui com vocês? Bom, vamos lá. Aqueles 3 alunos, eu vou citar sempre o meu exemplo, porque fica mais fácil de vocês visualizarem. Aqueles 3 alunos, eles pagam um valor X por mês, né? E aí, vocês podem virar e dizer assim, Pauliana, mas eu trabalho com plano, eu não trabalho com mensalidade. Eu trabalho com plano trimestral, com plano semestral, com plano anual. Tá, mesmo trabalhando com plano, dá para você ter uma base de quanto fica o valor mensal de cada cliente, certo? Ok. Se você sabe o valor X de cada cliente por mês, independente do plano que ele escolheu, os que fazem 2 vezes por semana, geralmente eles fazem quantas aulas por mês? 8 aulas, certo? E os que fazem 3 vezes por semana, geralmente eles fazem 12 aulas por mês. Tem mês que vai dar mais, tem mês que vai dar esse valor, mas a média é essa, 8 aulas e 12 aulas. Isso eu tô padronizando, tá, gente? Porque é a forma que a maioria das pessoas trabalham, tá? Eu sei que tem várias outras formas aí de trabalhar, tem gente que faz pilates todos os dias, inclusive, mas o padrão, a maioria, é isso, 2 vezes, 3 vezes. Ok, usando essa base de 2 vezes, 3 vezes, tem um valor Y ali que vai dar por aula, né? Se eu pegar o valor X ali, que é do mês, e dividir por 8, vai dar um valor Y. E se eu pegar aquele valor X do mês e dividir por 12, vai dar também um valor Y. Então, agora eu já sei quanto que cada aluno paga por aula, tá? Então, sabendo disso, o valor que cada aluno paga por aula, e sabendo que eu atendo 3 alunos por horário, então é aí que tá, é aí que começa. Eu vou ter que multiplicar esse valor que deu por aula de cada aluno por 3. Então, vai dar o valor da hora desse, vai dar o valor da hora desse, vai dar o valor da hora desse. Então, eu vou saber o valor da hora de cada um desses 3 alunos que tem ali na aula comigo. Ok? Então, o valor da minha hora é o que vai corresponder ao que aqueles 3 estão pagando por hora. Certo? Ok. Então, vamos lá. Seguindo isso, eu vou dar um outro exemplo também para ficar mais fácil da gente seguir a lógica, que é com relação ao piso salarial. Eu sempre costumo falar nos cursos de formação que a gente ministra, que para os alunos, né, que fazem o curso com a gente, que a maioria é recém-formado, para eles nunca cobrarem abaixo do que o conselho estipula. Porque isso sim é uma desvalorização da nossa profissão. Isso eu não tô falando só de fisioterapeuta, eu tô falando de qualquer pessoa que sai da faculdade e precisa precificar o trabalho. Vou colocar como exemplo que eu tenho mais intimidade, né, por ser físio, que é os honorários que o COFITO disponibiliza pra gente. O mais atual é o de 2021, né, o CV mais atual. CV nada mais é do que coeficiente de valoração do horário. E a tabela de valores dos honorários, ela cita várias áreas nas quais a gente trabalha, se é a nível hospitalar, ambulatorial ou domiciliar. E aí coloca lá na frente qual valor mínimo que você pode cobrar por aquele atendimento, por aquele tipo de atendimento. Seguindo isso, o que tem lá
no CV do COFITO. Atendimento ambulatorial ou domiciliar, o mínimo a ser cobrado é R$ 97,50. Então, o valor da sua sessão, da sua hora, não pode ser inferior a R$ 97,50, certo? O que eu fiz para saber quanto cada aluno deveria pagar de mensalidade para eu ter, no mínimo, R$ 97,50 ali na minha hora? Eu peguei os R$ 97,50, dividi por 3, porque se a minha hora vale R$ 97,50 e eu atendo 3 pessoas, então aquelas 3 têm que me pagar esse valor, certo? Então, dividi por 3, deu R$ 32,50 por aluno. R$ 32,50 por aluno, os que fazem 2 vezes por semana, se eu pegar esses R$ 32,50, que é o valor da aula de cada um, e multiplicar por 8, vai dar 260. Então, esse deveria ser o valor mínimo a ser cobrado de uma pessoa que faz o Pilates 2 vezes por semana, R$ 260 por mês. E o que faz 3 vezes deu R$ 390 por mês. Então, gente, citando esses valores aqui, a gente vê que está muito longe de algumas realidades, né? Eu falo por mim mesma, porque na minha cidade, né, aqui em Franca, interior de São Paulo, cobra-se muito pouco pelas sessões de Pilates. É uma clínica ou outra, um estúdio ou outro que tenta seguir o justo. Vamos falar de valor justo, tá? Porque não tem valor certo, mas tem valor justo. E a gente sabe, a gente que tem estúdio ou que tá trabalhando para alguém, sabe o gasto que é e tudo que acontece ali no dia a dia dentro de um estúdio, né? E que não é barato, não é um investimento baixo que a gente faz quando vai abrir um estúdio. Principalmente quando é empresa, quando você vira CNPJ. A gente vai falar disso em algumas lives também mais pra frente. Então, é muita coisa, muita coisa. E aí, gente, não é justo a gente cobrar qualquer valor. A gente tem que valorizar a nossa hora. A gente tem que valorizar. Oi, Renata, tudo bom? Prazer ter você aqui. E aí, gente, o que acontece? Então, se eu cobrasse, no mínimo, R$ 260 de mensalidade para uma pessoa que faz 2 vezes na semana e 390 para uma pessoa que faz 3 vezes na semana, estipulando que eu trabalhasse 4 horas de manhã, 4 horas à tarde, ficaria assim. Olhem bem, hein? Ficaria os horários menos procurados: 11 horas, meio-dia, 1 hora, 14 horas. Na maioria dos casos é assim que acontece. Esses são os horários que não são de pico. Por quê? É o horário que o pessoal tá indo almoçar, é o horário que o pessoal tá indo no banco, quem trabalha o dia todo. É o horário que as pessoas tiram dentro do seu horário de almoço para resolver suas coisas pessoais. Vai fazer uma unha, depilação, enfim. Então, são os horários que geralmente o pessoal não procura. Claro que nas capitais é uma outra realidade, e aí mesmo esses horários, eles são bem procurados. Mas para a maioria dos casos não é assim. Então, o que eu estipulei para mim quando eu atendia? Vou trabalhar 7, 8, 9 e 10. Então, o meu último horário era às 10, das 10 às 11. 11 horas eu saía para o meu almoço. Então, meu almoço era às 11, meio-dia, 1 hora, 2 horas. Nessas 4 horas, dava muito bem para eu fazer as minhas coisas, inclusive marcar médico, dentista, tudo isso. Fazer unha. Tá, 4 horas de almoço, é um tempo bom de almoço, não é? E aí eu voltava 3 horas, 4 horas, 5 horas e 6 horas. E aí meu último horário era das 6 às 7. Então, olha aí, eu chegava em casa, eu conseguia chegar em casa umas 7h30, que não é tão tarde. Não ficava morta de cansaço, porque eu trabalhava 8 horas por dia, que é o normal, né, da maioria das pessoas, inclusive as que trabalham com carteira registrada. Então, não tava nada além. E eu tava ganhando ali meu dinheiro tranquilamente, sem ficar louca, com a agenda organizada, com horário para mim. Tava ótimo, tá? Mas aí vocês podem virar e falar assim: Pauliana, é fácil na teoria,
Mas e na prática? Como que eu vou conseguir reunir os meus clientes todos nesses horários certinhos? Aí, gente, depende só da gente. Não tem truque, não tem truque. Para a gente conseguir fazer isso, a gente tem que ser firme desde o começo. Porque cliente a gente sabe como funciona, né? Quando a gente é dono do próprio negócio, a gente sabe como funciona essa questão de cliente. E o cliente, quanto mais você oferecer, é claro que mais ele vai querer. Então, assim, se eu dou um leque muito grande de horário, é óbvio que eu estou dando margem para a pessoa ter mais horários para escolher. Só que eu dando margem para a pessoa ter mais horários para escolher, eu tô me privando de ter mais horários para fazer as coisas para mim. De me cuidar, de ir na academia, de comer tranquilamente, de passar um tempo com os meus filhos, no caso de quem tem filho, de buscar o filho na escola, de levar o filho na escola. Enfim, a gente tem nossos compromissos pessoais, né? Então, gente, é muito importante que desde o primeiro momento que você for oferecer horário, você tenha muito bem estipulado na sua cabeça quais são os horários que você tá afim de realizar os atendimentos. E tentar agrupar ao máximo mesmo, as pessoas dentro dos mesmos horários. Isso é uma agenda otimizada. Isso é uma agenda otimizada, você trabalhar 7, 8, 9, 10 horas da manhã, esses 4 horários, com 3 ou 4 clientes em cada horário. E aí, a conclusão, que é o mais legal, é o seguinte: se eu conseguir fazer isso, ter essa organização, essa gestão da minha agenda e precificar, pelo menos com o mínimo, eu sempre tô colocando aqui o mínimo, tá, gente? Esse valor de 260 2 vezes por semana e 390 3 vezes por semana é o mínimo, tá? Então, a partir disso, cobrem conforme vocês quiserem e vocês verem que vai dar certo. E aí, o que acontece? Eu fiz uma continha básica aqui, tá? Que se eu atender nesses horários, 7, 8, 9, 10, 3 pessoas por horário, vai dar 12 alunos de manhã. Se eu atendo 15, 16, 17, 18 horas, 3 alunos por horário, eu vou ter mais 12 alunos à tarde. Então, colocando ali por dia, vai ter 24 alunos. Isso eu tô colocando assim, ó, as pessoas que vão 2 vezes por semana, como se fosse certinho, tipo segunda e quarta, terça e quinta. Vamos colocar assim só para vocês entenderem o raciocínio. Então, vamos supor que fosse certinho, segunda e quarta, terça e quinta. 24 alunos são os mesmos que vão na segunda e na quarta, 24 são os mesmos que vão na terça e na quinta. E se eu pensar dessa forma, eu nem trabalharia na sexta, hein? Se eu tivesse só alunos de 2 vezes por semana, certinho assim na agenda, isso eu tiraria a sexta de folga para fazer minhas coisas. Ainda assim, eu teria no total 48 clientes, que é uma cartela muito boa de clientes, 8 horas trabalhadas por dia, 4 horas de almoço, sexta livre para eu fazer o que eu quisesse e multiplicando por 260, porque eu tô considerando só pessoas que fazem 2 vezes por semana, sabe quanto daria meu faturamento no final do mês? R$ 12.480. Trabalhando sozinha, sem precisar ter secretária, ter funcionário, ter não sei o quê. Isso eu tô falando, gente, uma realidade que poderia ser de alguém que tá começando, tá? E aí você pode falar assim, Pauliana, mas como que eu vou conseguir esse tanto de cliente? Aí já é uma conversa para uma outra live, que aí a gente pode estar falando mais sobre essa questão de redes sociais, de captação e fidelização de clientes, que aí é uma outra conversa, né? Porque a gente precisa focar, né, no que a gente está abordando aqui. Mas vocês viram como que uma agenda otimizada e uma precificação correta traz, sim, um faturamento legal para a gente? Uma empresa pequena, isso eu tô falando de uma empresa pequena, um estúdio pequeno, não tô falando de uma clínica nem de uma academia, eu tô falando de um estúdio, que só tem ali a parte dos equipamentos ou só do solo. E um outro detalhe, tá, gente? Foi bom eu tocar nesse assunto. Parem de pensar que
por conta de trabalhar, às vezes, só com solo ou só online, o preço vai mudar, tá? Eu tô falando de precificação da sua hora, independente da forma que você tá atendendo. E a forma, quando eu falo isso, eu não tô falando de qualidade, tá, gente? Tô falando a forma, o formato. Se eu tô online, se eu tô domiciliar ou se eu tô no estúdio, tá? Se eu tenho equipamento, ou se eu tenho só o match, ou se eu tenho match e acessórios, ou se é o cliente que vai ter que adquirir os acessórios dele porque é online. Independente de qualquer coisa, é o preço da sua hora como profissional, tá? Então, desapeguem dessas coisas, de online é mais barato, em grupo é mais barato. Não, é a sua hora. A partir do momento que você passar a pensar dessa forma, eu tenho certeza que você não vai mais ter problema com seu faturamento no final do mês. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Para quem não assistiu a live anterior, a gente deixou salvo para vocês lá no nosso canal no YouTube. Então, vocês vão lá na nossa bio para acessar o nosso canal no YouTube. E muito obrigada, gente, por mais uma vez vocês me fazerem companhia aqui. É sempre um prazer conversar com vocês, tirar dúvida, trazer as minhas experiências. Eu acho que toda ajuda é bem-vinda, né? E vocês podem me chamar também, qualquer dúvida que vocês tiverem ou quiserem falar mais sobre isso. Vai ser um prazer falar com vocês. Na próxima segunda, a gente vai estar aqui de novo às 20 horas. E o tema, a gente vai notificando vocês ao longo da semana nos nossos stories daqui do nosso Instagram, tá? Beijo grande para todos vocês, uma ótima semana, que seja muito produtiva, que vocês consigam colocar em prática, né? Alguém que não estava colocando ainda. Beijo grande para vocês. Tchau, tchau.